Nesta noite, queridos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias comigo. Profeta Zacarias, capítulo de número 4. Zacarias, capítulo de número 4. Vamos ouvir a palavra do Senhor e que os irmãos acompanhem a leitura de todo esse capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Tornou um anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prosseguiu e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Ore comigo mais uma vez, querido irmão, minha irmã. Senhor, nós atendemos a sua voz, ao seu chamado, de nos reunir nesse dia santo, separado por Ti, para aprendermos mais do Senhor, para, ó Deus, deixarmos todas as nossas atividades a fim de lembrarmos que não pertencemos a esta terra, mas enquanto aqui estamos, ó Deus, carecemos muito da ação do Senhor em nossas vidas, refazendo em nós, ó Deus, as forças, diariamente, para que venhamos a viver a cada segundo essa nova vida que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus, mas lutando dia após dia, para que, ó Deus, as nossas mentes estejam totalmente cativas ao Senhor. E nesta noite, aprove o Senhor nos reunir mais uma vez para ouvir a Tua voz. Tu bem sabes, ó Deus, das minhas fraquezas e que eu, que aqui falo, sou que mais dependo, ó Deus, de força, não somente nesse instante, mas a mim e aos meus irmãos para viver segundo o Teu padrão. Nos auxilie por meio do Seu Santo Espírito que habita em nós, que está aqui nos assistindo. E use-nos, ó Deus, para a Tua glória, para o Teu louvor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa sincera oração. No nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, eu creio que um dos males da nossa geração é uma palavrinha chamada esgotamento. Esgotamento físico, emocional, espiritual. Quantos aqui não passaram por um esgotamento? Não quero que você levante a mão, mas certamente, ou há irmãos aqui passando por severos momentos de esgotamento físicos, emocionais ou espirituais. E vamos abranger um pouquinho mais. É fato que muitas vezes, quando há esgotamento, não há forças. Um exemplo aqui clássico que aconteceu ontem, engraçado que me ajudou um pouquinho na compreensão, até mais do sentido do sermão. Parece irrelevante, mas saindo do ambiente de casamento, eu esqueci de abastecer o carro. E eu estava no limite do combustível no carro. E percorrer 4, 5 quilômetros foi um sacrifício. Tanto que eu pedi ajuda do meu tutelando para ficar atrás com o carro, para se eu parasse no meio do caminho,
de pronto levar a minha esposa e o meu filho para eu não sobrar e apaziguar o coração da minha esposa, que já sabia que eu não tinha combustível. Mas uma coisa é fato, que minha esposa é mais experiente, tirou carteira há muito mais anos, eu tirei pouco tempo carteira, 5 anos, minha esposa já tem uns mais de 10 anos, ela disse, não pisa nesse acelerador, e coloca a quinta. Não posso imprimir força, porque quanto mais força, mais combustível, e certamente o carro ia morrer no meio do caminho. Fato é, queridos, como às vezes falta esse senso de combustível, eu não posso pisar, porque eu já estou no limite, talvez a minha vida esteja ali, passei da reserva, já estou no finalzinho, e seja esse o meu sentimento. Mas aí vem a pergunta, como pode um crente passar por isso? O crente passa por isso, mas nós acabamos de celebrar que Jesus Cristo morreu por nós. Hoje nós celebramos que Ele ressuscitou, que Ele é o nosso Senhor, que Ele governa acima de todos, que Ele enviou o Espírito Santo de Deus, que nos capacita e habita em nós. Ele prometeu estar conosco, como nós lemos aqui, todos os dias. Como pode um cristão passar por esse esgotamento? Sim, queridos, nós passamos. E não é exclusivo a nós nessa nossa geração. A toda geração de homem e de mulher que está debaixo dessa terra, infelizmente por causa do pecado, nós passamos por este mal. Mas temos o Senhor que nos chama, que nos preenche, que nos renova. Por que estamos aqui nesse capítulo de Zacarias? Quero trazer a memória. Alguns anos, 1 ano e meio atrás, começamos a falar a respeito do rei, a qual nós servimos, lá em Mateus. Um rei que nos chama como súditos a servi-lo, a depender dele, nas bem-aventuranças, e vemos que não temos força, é força nele. Mas aí nós chegamos ao capítulo 5, quando olhamos, eu tenho que ser sal e luz nessa terra, mas eu não consigo ser. Então fomos para Ageu. E aí descobrimos ali em Ageu que eu dou muitas desculpas para não servir a Deus, porque a minha vida se ocupa com outras coisas que não Deus. Mas eu reconheço um Deus que me chama ao arrependimento, e que diz que Ele é o suporte da minha vida, Ele me chama ao arrependimento, e me chama a trabalhar, a servir, e a depender dEle. Assim o povo estava, sem recursos, sem nada, e ele prontamente obedece. Mas nesse meio, ali no finalzinho de Ageu, Deus levanta um jovem profeta, Zacarias, que novamente no capítulo 1 chama o povo ao arrependimento. Mas agora, numa noite, já passou com insônia, Zacarias nessa noite, ficou severos momentos de insônia, porque em uma noite ele recebe 8 visões, e essas 8 visões vão falar a respeito de um Deus que governa todas as coisas, conforme nós vimos na primeira, que é um Deus que governa todas as coisas, todos os reinos estão debaixo do seu governo, que é um Deus que age, quebrando governos, que é um Deus que age antes mesmo de levantar os seus, ele mede a sua cidade, ele mede já para construir antes de chamar os seus, e conforme nós lemos no último capítulo 3, é um Deus que nos defende, porque sabe que nós somos pó, é um Deus que nos perdoa e um Deus que nos restaura, como assim o fez na visão com Josué. E a visão de hoje, queridos, nada é mais, porque agora vamos entender a minha introdução, é um Deus que nos fortalece, é um Deus que trabalha em nós, nos fortalecendo, renovando em nós as forças para servirmos a Ele. A mensagem de hoje, queridos, é de um Deus que é poderoso para lhe renovar por completo as forças. Se você é habitação do Santo Espírito de Deus, Ele é capaz de renovar as suas forças para você ser um servo, uma serva útil no seu serviço. Não há doença, não há pecado, não há nada de empecilho a este Deus poderoso. Então vamos entender que hoje Deus ele tem como objetivo que, aqui para eles e para nós, que o povo continuasse a trabalhar. E um aspecto, antes de olharmos para o texto em si, o povo já estava trabalhando. Só que Deus levanta essa palavra para renovar os seus corações em meio ao trabalho. Ele está falando para um povo que já serve, e também para pessoas que estavam prontos a desanimar. Mas todas essas visões são para renovar
o povo do Senhor por causa do nome de Deus. Estimulando então este povo, vamos olhar como servos do Senhor, nos apropriando dessa palavra, olhando para o passado, mas aplicando também a nossa vida. Vamos entender então o que é essa visão? Conforme eu disse, pela quinta vez, o anjo agora do Senhor, em meio à visão, acorda a Zacarias. Como eu disse, essa noite não foi fácil para Zacarias. Nós sabemos que ele ali estava dormindo e era acordado com essas visões. E agora, pela quinta vez, vem uma visão. Eu disse aos irmãos que as visões elas se complementam. A primeira visão é muito parecida com a oitava. Tenta pensar numa pirâmide. A primeira visão, muito semelhante à oitava. A segunda visão, muito semelhante à sétima. A terceira visão, muito semelhante à sexta. E a terceira, a quarta e a quinta visão, queridos, é o ápice do chamado de Deus. Ou seja, nós estamos aqui no momento maior das visões, em que, qual é o propósito de Deus? Nesse lado da pirâmide, Deus é um Deus que perdoa, restaura o pecador. Portanto, o teu pecado, querido irmão e irmã, ele é perdoado pelo Senhor, ele restaura. E agora ele vai dizer, ele é a sua força para você servi-lo. Vamos então olhar. Zacarias, o que Zacarias vê? Aqui o texto é muito claro. É uma visão que nós vamos compreender aqui, em certo modo, pelo menos parte dela, uma visão muito clara, diferente das outras que nós já estudamos. Não há um enigma, é um único item. Claramente aqui não foi difícil para o profeta ver que o objeto à sua frente era um candelabro. Um candelabro, se os irmãos têm a visão aqui, era aquilo que estava lá no templo, no tabernáculo. Mas o candelabro aqui, queridos, quando nós olhamos para o texto, era um item muito comum nos tempos de hoje. Você olha aqui, tem uma lâmpada. O candelabro era utilizado para iluminar todo o ambiente, como outrora tínhamos o lampião, que seria o neto do candelabro, e agora nós temos a luz. O candelabro era usado em todas as sociedades, inclusive naquela região. Então era comum você ter na casa vários candelabros, mas diferente do templo, feitos de barro, e dentro dele, como nós vimos naquela parábola das 10 virgens, cujas 5 estavam com o seu candelabro à mão, a sua lâmpada, pequena lâmpada, o candelabro sempre tinha o recipiente, onde você colocava o azeite, e um pavio que ligava, e você colocava fogo e iluminava o seu ambiente. O candelabro já era um item que ficava, normalmente, era maior, e ficava para iluminar a casa inteira, o ambiente inteiro. Então, era um item que Zacarias estava acostumado a ver. Porém, a constituição desse candelabro é diferente. Não é feito de barro, como tinha nas suas casas. É um candelabro de ouro. E diferente daqueles que têm 2 ou 3 pontas, era um candelabro de 7 pontas, 7 pavis, 7 tubos. E aqui, queridos, para quem já estudou aqui Êxodo, e nós estudamos aqui durante 2 anos, praticamente, faltou só um capítulo, o capítulo de número 40, nós olhamos para o candelabro e Deus, por meio de Moisés, instruiu ele a construir um candelabro maciço de ouro, 32 quilos de ouro, que iluminava o tabernáculo. E a forma do candelabro é uma forma muito interessante, porque ele era a forma de uma árvore. E nós estudamos aqui que o candelabro apontava, não somente tinha um aspecto de ser luz, mas também vida. Na verdade, era luz para iluminar o local. Nós olhamos lá para o Apocalipse, capítulo de número 1, 2, e para as igrejas. Como nós também olhamos para o formato do candelabro que estava no templo e no tabernáculo, era um formato de árvore, porque apontava para o quê? Lá para o Éden. Aquele candelabro que estava no templo, no tabernáculo, ele tinha o formato de árvore com os seus frutos, simbolizava então vida, porque há vida nele e luz nele. Onde há vida, há luz. As duas coisas se completam e aquilo apontava para o Senhor Jesus Cristo, conforme nós estudamos lá em Apocalipse, olhando para o Êxodo. Mas então, ele olha para essa visão, e não era incomum essa visão. Ele era um profeta. Só que vamos lembrar um pouquinho. Não havia riqueza e beleza mais em Jerusalém. Como eu disse anteriormente, este era um povo agora cativo, de homens e mulheres muito pobres, numa cidade destroçada, às ruínas. E ter um item de ouro, naquela época, era muito incomum. É claro que os irmãos vão lembrar que na volta
do povo, os itens da casa do Senhor, eles voltaram com alguns itens, senão todos os itens capturados por Nabucodonosor. Resumindo, não era estranho a Zacarias a visão desse candelabro. E certamente a sua mente voltou-se ao candelabro que estava no templo. Vamos lembrar que Salomão tinha 7 desses candelabros no seu templo, no tabernáculo 1 e no templo de Salomão 7 destes. Então certamente era uma visão que apontava para o templo. Mais uma confirmação das seguintes visões. Porém, junto a esse candelabro, havia aqui algo diferente. Haviam 2 ramos, conforme nós vamos ver aqui, 2 ramos de oliveira. Mas antes de falar a respeito desses ramos, nós temos que completar essa primeira parte. E é interessante que esse candelabro, ele emitia luz. Havia luz ali naquele ambiente. E certamente muita luz resplandecente, que seria impressionante e eficiente. Uma luz que é eficiente, iluminando todo o local. Porém, no versículo 3, nós vemos algo diferente. Zacarias, ele vê então, como eu disse, raminhos, como ele olha lá no versículo 12, ele dá essa fala, raminhos de oliveira que estavam do lado desse candelabro, subindo, e a visão que nós podemos contemplar é como se esses pequenos ramos de oliveira estivessem aqui sobre o candelabro, com os seus ramos aqui acima, como que não fazendo sombra, mas ligados praticamente a esse candelabro. E o termo usado aqui, no original, é como se os ramos estivessem ao lado, acima das luzes, como se estivessem completamente ligados. É essa a figura. E aí, Zacarias faz uma pergunta, como nós certamente perguntamos, o que vem a ser isso? E o que significa isso para nós? Ele faz uma pergunta sincera, anjo, o que é isso? E aí o anjo não responde prontamente, a resposta vai vir lá no final. Você não sabe o que é isso? E ele é claro e simples, como aprendi com o reverendo Leógio, você não sabe das coisas? Não floreie, diga, não sei. Ele disse, não sei. Só que esse não sei não sei pronto. É um não sei que ele espera uma resposta. Mas é um não sei que carece de uma resposta. Então ele afirma, eu não sei o que é isso. Eu não sei. E o anjo não dá essa resposta, mas ele vai replicar isso mais à frente, como eu disse. Então o anjo adia essa resposta por 2 vezes, porque novamente lá no versículo 13 ele vai perguntar e o anjo vai adiar essa resposta. Mas a resposta do anjo, queridos, ela é dessa forma, e é o nosso ponto a respeito da força que nós temos em Deus. A resposta do anjo, ali no versículo de número 5 é, não sabes tu? Então prosseguiu ele, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante, né? Às vezes nós queremos algumas respostas do Senhor e recebemos outras que não esperávamos. E essa resposta aqui vai ao encontro à necessidade maior do povo ali. E Deus, ele cita, primeiro é muito interessante que a voz ali que vem é, respondeu o Senhor, mas é uma palavra direcionada a uma liderança. A Zorobabel. Quem era Zorobabel? O governante da região. Era um homem que era da descendência de Davi. Era um governante fantoche, entre aspas, porque ele não governava como rei, ele servia a Pérsia, mas era descendente de Davi. E certamente um homem, queridos, que estava no limite das suas forças. Você já procurou governar sem ter poder algum? A tomar decisões sem ter o poder de decidir as coisas? Imagina o que é ser Zorobabel nesse instante em que ele é o representante de Deus, é o representante legal diante do povo, mas não tem forças. A palavra é direcionada a este homem, a gente vai entender lá no final o porquê disso. A resposta do intérprete, agora nós vamos entender que Deus ele está, aquele raminho ali significa as lideranças. Eu já estou adiantando um pouquinho. As 2 lideranças chamadas e constituídas por Deus, Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, e Zorobabel. Mas a palavra aqui, ela é muito direta. Não é pela força, em outros termos, não pela violência, ou não pelo poder. O que Deus estava falando a Zorobabel, que representava o povo? O que Deus está falando a nós como igreja, como povo de Deus constituído, para as nossas vidas, quanto àquilo
a qual nós muitas vezes lutamos e não temos força, não é pela sua força. O termo força aqui é termo militar de bravura, ou proeza humana, ou exércitos de operários. Essa palavra exército de operários remete a 1 Reis, capítulo 5, dos versículos 13 a 18, quando Salomão construiu aquele templo com uma multidão de operários. E certamente Zorobabel, como o povo pensava, nós não temos nada, nós não somos nada, que força nós temos, o que temos à mão? Mas a palavra de Deus para eles e para nós não é por força, não é por quantidade de pessoas, não é por quantidade de recursos, não é por poder. Esse termo poder também tem a ver com carregadores, ele é usado em Neemias 4:10, quando todo o povo se reuniu para trabalhar e vigiar. Nem sequer homens eles tinham nessa época. Então não havia mão de obra, havia escassez. E qual é a palavra de Deus para aqueles que estão sem força? Não é pela sua força, não é pelo seu poder, não é por mãos humanas, não é pelo aquilo que você vê e contempla. Não olhe para a força dos homens, não olhe para os estratagemas dos homens. Eu estou estudando como apêndice aqui, eu estou estudando um pouquinho sobre a plantação de igreja, vai ser, se Deus assim permitir, a dissertação minha mestrado. E uma das coisas que eu vejo olhando para o PBHZ, para o PAUT, para os presbitérios, para os sínodos, queridos, uma das coisas que eu olho assim é que realmente os homens sentavam, planejavam, oravam, mas para plantar uma igreja, queridos, não é questão de recurso não, é a mão de Deus agindo. Uma igreja, por exemplo, não sei se os irmãos sabem, a terceira igreja foi uma das que plantou assim bem no início, e sequer recursos tinham. Plantaram a quinta igreja, a nona igreja, igreja do Glória e tantas outras, lá na década de 70, mas sequer recursos tinham. É pelo quê? É pela força dos homens? É pelo recurso dos homens? Não, é Deus. E esta é a palavra direta aqui a Zorobabel. Mas o que seria? Pelo que vem a força? Então ele diz: mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Que palavrinha é essa, espírito? Depois você abra lá a sua Bíblia em Gênesis 1:2. A palavra usada aqui é ruá, sopro, vento. Sabe aquele que estava na criação e criou todas as coisas? Pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, todas as coisas fizeram, e quem agiu foi o Espírito Santo de Deus. É esse poder que é clamado aqui para eles e para nós. É este poder criacional que nós temos que depender. É aquele poder de vento aqui usado que abriu o mar vermelho. Quando os inimigos do povo estavam nas suas costas, o mar foi aberto e eles passaram a pé enxutos. Essa mesma palavra aqui é usada lá em Ezequiel, capítulo de número 37, um dos textos muito bonitos que nós lemos, quando a visão do vale de ossos secos. Sabe qual é este ruá, esse espírito? É aquele que transforma aquilo que estava morto em vida. Queridos, para eles e para nós, qual é o chamado de Deus? Confiar neste espírito, que é criacional, que é protetor, que dá vida. Nós só vamos conseguir andar segundo o padrão divino se dependermos dele, tão somente dele. Mas entenda, não é vamos orar, é claro que nós somos chamados, vamos entender que somos chamados a agir, mas não agir segundo os nossos estratagemas. Porque sabe uma das questões, olhando para um livro que já tínhamos aqui, né? Acabou, um livro fantástico chamado Reset, que é da Fiel, que estava ali vendendo. Acabou, já comprei, o reverendo comprou o último, né, reverendo? O senhor comprou o último, eu comprei o outro. Falava sobre esgotamento, e uma das questões do esgotamento é que nós confiamos tanto em nós, que no fim chegamos a não ter mais forças. E a culpa está em confiarmos em nós mesmos. É por isso que muitos saem das suas casas, saem das igrejas, saem do país, como o último estratagema fugir, como se o fugir trouxesse paz e não vai trazer paz. Portanto,
Deus está falando que esse espírito criacional, que esse espírito que dá vida, que é um espírito restaurador, é a provisão para o seu povo, é a provisão para Zorobabel. Então, de pronto, Zacarias ouve essa palavra. Ele teria que falar isso depois. E certamente Zorobabel ouviria na manhã seguinte essa palavra. É pelo Espírito do Senhor. E aqui, queridos, vem a consequência. O que é depender do Espírito de Deus? Olha ali o versículo 7. O versículo 7 diz: quem és tu, ó grande monte? Não vamos aqui trabalhar em alegorias, mas basicamente o que são esses grandes montes, sendo bem diretos, tudo aquilo que se levanta contra Deus. Não são montanhas a cruzar, que vai gastar força e não há combustível, mas o que é quando nós dependemos do Espírito Santo de Deus? O que são esses montes? A palavra aqui é muito clara. O que se transformaram esses montes? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, o que serás? Uma campina. Aí você começa a entender um pouquinho, quando você vai lá para Marcos, capítulo 11, versículo 23, quando você ouve... Vamos lá para Marcos, capítulo 11? Só passar um pouquinho aqui a sua Bíblia. Aí você vai entender um pouquinho o que Jesus falou e de onde que ele tirou essa palavra. Marcos 11, versículo de número 23. Vamos lá, um pouquinho mais para trás, olha, o que está ligado à fé? Versículo de número 20. E passando eles amanhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, levantando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-se, lance-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por que Jesus cita a respeito aqui do monte, queridos? E você vai olhar ali para Zorobabel, Zacarias e essa questão deste monte que se torna em Campina. Querido, se você realmente crer, confiar no Senhor e depender da ação do seu Santo Espírito, que é sim o combustível para a nossa vida. Queridos, não estou dizendo que a vida será uma prosperidade, mas aqui o termo usado para o Zorobabel, o que é esse empecilho, seja ele humano, espiritual ou do próprio povo, porque eram as três coisas que impediam ali, estavam no contexto. Humanamente, uma obra embargada pelo Estado persa, aonde os samaritanos, com certamente envolvimento espiritual, a todo instante inflamavam os seus para não deixar a obra progredir, e principalmente desânimo no meio do povo de Deus. Que montanha é essa? Seria uma campina. Quando o povo de Deus, quando Zorobabel depende do Senhor. E ali ele coloca um marco, e ele colocará pedra de remate, pedra angular, que significa uma grande pedra de importância. Lá no versículo 9, você pode olhar que as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, e elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a vós outros. Basicamente, o que Deus está falando? Olha que lindo isso, ele diz, a obra vai ser concluída. E as próprias mãos de Zorobabel finalizarão essa obra. Ele está falando a respeito da construção do templo. Agora, vamos mais além. Um Deus que governa toda a história, e o que ele diz que vai acontecer, e todas as profecias a respeito dele aconteceram, estão acontecendo e vão certamente acontecer. Agora, queridos, nós somos servos dele, nós confiamos mesmo nas suas promessas? Nós confiamos no agir sobrenatural dele nas nossas vidas? Porque aqui o confiar significa, você confia em mim, mas você trabalha, Zorobabel. E você vai colocar sim essa última pedra. Você vai terminar essa obra, você vai concluir essa obra. Mas a conclusão dessa obra, queridos, era a vitória sim do Espírito Santo. Ali, a gente vai entender isso mais à frente. Porque o Espírito de Deus habitava, era a fonte do recurso que dava força a eles,
mas era também, meus queridos, quando uma obra é concluída, a glória é para Deus. Então nós entendemos que temos que depender do Senhor para todas as áreas da nossa vida, não somente plantar igrejas, mas para todas as áreas da nossa vida, nós temos que depender do Senhor, porque o fim de tudo é a glória dEle. Então somente a glória dEle. O Deus que controla a história prometeu que iria cumprir a sua promessa. Com todos Ele assim o fez, e Ele assim o fará. Então, quando nós olhamos, uma fala muito interessante aqui, no versículo de número 7. Porque em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Ou seja, a graça divina da parte de Deus se tornou notória na construção daquele edifício. E haveria esse clamor. Quando Deus age, queridos, por meio da sua força, do seu poder, Ele demonstra a graça dEle. Quantas vezes nós, passando por lutas, seja no nível da igreja, espiritual, qualquer área da nossa vida, muitas vezes somos alvos da graça do Senhor. Muitas vezes somos contemplados com uma força que vem do Senhor. E tudo redunda para a glória dEle, não para a nossa glória. E um futuro aqui maior, a graça aplica-se ao seu povo, na sua obra contínua de reconstrução de cada um daqueles que são a sua habitação. Ou seja, voltar aqui o que o reverendo disse um pouquinho de manhã, nós temos um Deus que enviou seu Filho, nós temos Deus que enviou seu Filho, que intercede por nós continuamente. E o seu Santo Espírito que habita em nós, trabalha diariamente em nós, para nos fazer a imagem do seu Filho amado, de Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Ele não desiste dos seus, Ele não desiste de cada um daqueles que Ele amou e chamou. Agora essa terceira parte, a segunda parte aqui desta mensagem, a partir do versículo 8, nós vemos aqui que ele vai endossar ainda mais. As mensagens vão se tornar mais claras. Com certeza Zorobabel vai concluir a sua obra. E lá no versículo 10, você pode olhar uma fala muito interessante. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo da mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Qual que é a mensagem do Senhor para aqueles que são os seus servos? Queridos, havia oposição ali dentro da própria nação, quanto à liderança, quanto àquela obra. Essa fala aqui é muito interessante, porque Zorobabel sabia que havia alguns que desprezavam o trabalho do Senhor. Mas o que Deus está declarando aqui? Que a obra vai ser completa, na força do seu poder. Que o próprio Zorobabel finalizaria ali, como finalizando um momento de culto ao Senhor, a última pedra, terminando por completo a obra. Mas algo maravilhoso ia acontecer. Isso é fantástico para nós. Porque muitas vezes, queridos, nós somos cercados de pessimismo. Nós vivemos num mundo assim. Pessimismo. Sempre há o do contra ao nosso lado. Sempre aquele de cara fechada. Sempre aquele que sempre está reclamando, que vai duvidar. Mas o termo aqui é muito claro. Nesse dia, até aqueles que estavam de cara fechada, desanimados, olharão para uma obra completa e vão se alegrar. Sabe o que é isso, queridos? É um Deus que na sua restauração, restaura até aqueles que são do contra. E no final ele diz assim, olha, resumindo essa final parte do versículo 10, sabe por quê? Porque é Deus quem, nós olhamos isso no contexto anterior, no capítulo de número 3, olhando para aqueles que são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, porque aquele que percorre toda a terra, aquele que governa toda a terra, aquele que estão com os seus olhos postos em nós, guardando a nós, é aquele que gere tudo para a glória dEle. É Ele que restaura, é Ele quem mesmo transforma aquele que desprezava os começos. Por isso, então, nesse texto, e nós olhamos isso, eu estou endossando isso, olhando para Ageu, capítulo de número 2, versículo 3, porque lá em Ageu, você vê os pessimistas, e assim como certamente havia desprezo por parte de alguns, dos humildes começos,
Até aqueles que olhavam para um templo e diziam assim: poxa, mas esse não é o templo de Salomão, é um templo, uma capelinha rural. Aí Ageu se levanta e fala assim: é nessa capelinha aqui que vai entrar, nós olhamos agora, olhando para toda a história, que Jesus entrou. É nessa capelinha que vai ter glória maior do que a glória de Salomão. É nessa capelinha aqui, a qual Cristo vai entrar, de uma vez por todas, Ele vai completar a sua obra lá no Calvário. E não vai ser necessário mais essa capela, porque agora todos serão templo do Espírito Santo. Então esses que desprezavam esses pequenos começos, agora vão entender a ação de um Deus. Então toda essa ação, ela é perfeita e vem da parte de Deus. Então a surpresa tomaria conta de todos, e veriam que o líder deles não largaria o prumo da sua mão. Isso aqui que é muito interessante, porque Zorobabel então é chamado para instar mesmo aos pessimistas a não largar o prumo da sua mão, a continuar numa liderança até o fim. E toda ação seria, como eu disse, ação divina, usando esse governante. Agora vamos olhar para a conclusão dos versículos 11 a 13. Pela segunda vez o profeta pergunta a respeito da visão, e agora ele vai acrescentar algo a ela. Anjo, ele está perguntando ao anjo: o que são esses raminhos de oliveira que estão juntos aos dois tubos? Porque agora ele parece que especifica mais. E que vertem de si azeite dourado? Conforme eu disse, a explicação é que esses raminhos são Josué e Zorobabel. E aqui nós vamos entender, aplicando a nossa vida. Josué e Zorobabel eram os representantes diante de Deus do povo. Eu disse no sermão anterior que ali estava Josué, imundo, diante de uma espécie de tribunal, e Satanás ao seu lado. E Deus defende contra Satanás. Deus restaura a Josué, restaura a sua santidade. Ele dá uma condição missiva, porque você está restaurado. Tal como aconteceu com o filho pródigo, quando ele é restaurado. E aqui agora está o governante, diante, novamente, desse cenário. E esse governante representava o povo, porque Josué representava o povo espiritualmente. Lembra do sermão que estava de manhã, o que ele fez a respeito do sacerdote? Ele até virou e disse que o sacerdote estava virado a Deus, intercedendo pelo povo, e o profeta falava ao povo. O sacerdote era aquele representante diante de Deus que levava o sacrifício, e que era por meio dele que, pelo meio do sacrifício, o pecado deles era perdoado, era aquele que intercedia por eles. E o príncipe e o rei era aquele que representava diante do trono de Deus. E aqui estão as duas figuras representativas que trabalham em si a fonte de autoridade, a fonte de poder, na verdade aqui humanas, que servem a um Deus invisível, que assistem e servem ao Senhor de toda a terra. E eles aqui são chamados a edificar o templo e a comunidade do Senhor. E sabe o que é interessante? Se você tentar visualizar o candelabro, esses dois raminhos estavam ligados, e dos seus raminhos saíam como óleo de si. Nós sabemos que em nós não há poder algum, que a fonte de energia, entenda isso, o combustível, a força, vem do Senhor. Mas nessa visão, queridos, estes dois representantes de Deus estavam ligados a essa figura, porque havia um candelabro que tinha ali o azeite, e esses dois estavam ligados ao candelabro, dizendo que estes dois, ungidos pelo Senhor, porque tanto o sumo sacerdote como o rei eram ungidos pelo Senhor, eram tipos de Cristo, eles estavam ligados a esse candelabro, nutrindo juntamente aqui, fazendo parte desse candelabro, alumiando todo aquele local. E é muito interessante aqui, quando nós olhamos para Mateus 5, aonde eu parei no meu sermão, no Mateus, há um chamado, Mateus 5, olha ali, por favor, comigo. Mateus 5, a partir do versículo 14, eu parei no versículo 13, no meu último sermão em Mateus. Ele diz claramente assim, Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa.
E aí ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Eles foram chamados, queridos, para ser luz aqui no Velho Testamento. Olha que lindo, o Velho Testamento, eles são chamados para ser luz neste mundo. Em que quando eles estavam dependendo do Senhor, na força do Senhor, quando aquela construção fosse completada, quem ia ser glorificado e o que eles mostrariam a este mundo? Que ali habitava um Deus vivo. É a mesma chamada em Mateus 5,13, de sermos luz neste mundo. Está ligado à dependência do Senhor por completo, mas a um serviço. Então, o povo de Deus é suprido pelo óleo que vem da parte de Deus, por meio dos seus ungidos, para que as luzes mantenham-se acesas. Seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a fonte de luz vem do Senhor, que supre aqueles que Ele escolhe por meio da liderança. Seja da comunidade do Antigo Testamento, como da igreja no Novo Testamento, são edificados pelo Senhor. Mas aqui, queridos, eu tenho que finalizar com Cristo Jesus, e não tem como fugir disso. Josué e Zorobabel eram os representantes de Cristo, apontavam para Cristo. Só que, quando nós olhamos para a vida desses homens, e o reverendo disse nessa manhã, os profetas morreram, os sacerdotes morreram, os reis morreram. Homens falhos no serviço do Senhor, como todos aqueles que Deus chama. Josué era aquele que era ungido e representava o povo, tal como Zorobabel. E esses dois tipos de Messias estavam interligados, e ambos representavam o favor de Deus para com o seu povo, e Deus os ungira e capacitara para a sua obra. A conclusão do reino de Deus é tão certa como a conclusão do templo. Por que Deus unge esse, e o que significa essa visão? O candelabro nada mais é do que a confirmação de que uma obra seria colocada e Deus completaria, usando os seus dois servos, para completarem o propósito do Senhor, para serem luz nesse mundo. Uma obra há de ser concluída. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos para Apocalipse capítulo de número 1, nós como igreja somos a luz de Cristo. Então, Deus é glorificado, queridos, quando nós dependemos dEle, mas Ele completa a sua obra, e Ele há de completar a sua obra, tal como Ele completou no templo. E por mais que os homens postergassem, ou adversidades maiores se levantassem, o Senhor disse: vai ser completo essa obra do templo. Tal como, quando Cristo Jesus veio, a sua obra foi completa até o fim. Os homens se levantaram, o próprio Satanás se levantou para opor-se a Jesus até o último instante, mas a obra de Cristo foi completa. E, queridos, a obra do Senhor há de ser completa. O Senhor restaura ao seu povo, e a mensagem para nós concluímos aqui. O maior significado e o propósito de Deus, fortalecer o seu povo, e dizer agora a vocês, irmãos e irmãs, a mim também, que nele a fonte de força e poder é para que sejamos usados, para que a obra do Senhor seja completa, para que eleitos do Senhor venham a conhecer o Senhor Jesus Cristo, para que almas venham se voltar ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha e complete a sua obra. E isso vai acontecer, queridos irmãos e irmãs. Isto vai acontecer, seja na nossa geração, na geração dos nossos filhos, dos nossos bisnetos, ela vai acontecer. E Deus há de promover, sim, um renovo nos seus, a fim de alcançar todos aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. E a obra vai se completar. Essa é uma palavra, queridos, que deve ficar centrada no nosso coração. E o privilégio é participar dessa obra. Quero concluir. Quando estava indo para a Inglaterra, eu ouvi essa palavra e talvez foi um dos motivadores para uma guinada na minha vida. O último dia que eu estava aqui em Belo Horizonte, eu ouvi no Marco Zeg, que estava dando um estudo aqui numa quinta-feira. Ele disse assim: Deus vai completar a sua obra, mas a coisa melhor é aqueles que serviram na sua obra, porque vão ter dois tipos de crentes. Eu lembro ele falando exatamente isso. Aqueles crentes que construíram a sua vida em palha, em madeira, em tantas coisas fúteis, e vão passar pelo fogo da provação, mas vão chegar no céu. Mas vai
ter gasto toda a sua vida com tantas coisas fúteis, porém outros que construíram a sua vida com ouro, pedras preciosas e passaram pelo fogo da provação, pelo fogo da prova, e ali estarão diante do Senhor, vendo a quantidade de frutos, a quantidade de pessoas que foram usadas por Ele, sejam Ele para proferir a respeito do cheiro de morte ou cheiro de vida, mas verão que a sua vida foi útil diante do Senhor. Deus desperta os seus para que eles sejam úteis na casa do Senhor. E Deus tem prazer em renovar e restaurar-nos para a glória dEle, para que sejamos úteis, queridos. Sabe o que é interessante? Concluo mesmo agora. A nossa vida não começou ainda. O que é a nossa vida diante da eternidade? Talvez eu chegue aos 80, aos 90, não sei. Humanamente, que grande espaço de tempo, quantas lutas, mas o que são essas lutas diante de uma eternidade? Que eu dependa da força do Senhor agora, que eu esteja com meu coração lá no céu, hoje, dependendo do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. Cristo é aquele que completou a obra perfeitamente. Cristo nos substituiu e Ele é a nossa força. É nele que nós estamos firmados como a pedra fundamental. É nele que nós estamos enxertados. E é por meio dele que nós servimos. Então o chamado é: arrependam-se e dependam dele. E eu tenho certeza, queridos, que mesmo às vezes em meio às lutas, que não vão se findar, nós estamos fortalecidos. Como uma figura final, eu lembro muito do que o presbítero Zé Antônio falou a respeito, quando nós começamos a trabalhar sobre os itens do tabernáculo. E ele, citando o reverendo Hernandes, ele disse que um dos itens usados pelos hebreus na construção dos móveis do tabernáculo era um tipo de madeira. Mas era um tipo de madeira muito dura a ser trabalhada. Já me fugiu à mente aqui o nome da madeira. Não sei se é acácia, me fugiu. A madeira que é usada em toda a construção dos itens do tabernáculo. Muito difícil de ser trabalhada. Só que esse tipo de madeira, ela era muito retorcida, ela nascia no deserto. Mas era a madeira ideal para ser usada. Porque ela era forjada em meio às provas. Ela era forjada em meio aos ventos do deserto. Ela era forjada em meio às lutas, para ser útil no serviço do Senhor, para estar no santo lugar. Louvemos ao Senhor pelas provas, pelas lutas, mas dependemos da força dEle, porque estaremos com Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aqui diante do Senhor todo um povo escolhido por Ti, ó Deus, mas um povo totalmente dependente do Senhor. Aprendemos que o Senhor é a nossa força, e em Ti, ó Deus, e somente em Ti, ó Deus, a força para continuarmos essa caminhada de acordo com o Teu querer. Fomos enxertados, ó Deus, como videiras bravas na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E Cristo Jesus foi fiel até o fim, para, ó Deus, ser a nossa força agora. Tal como o Senhor completou a obra naquele templo, incentivando o povo, fortalecendo o povo, o Senhor nos chama aqui agora. Eu sei que há muito o que ser feito, ó Deus, a começar da nossa vida individual diante do Senhor. Mas dá-nos força, ó Deus, para renovar as nossas vidas diante do Senhor. Dá forças aos meus irmãos que estão passando por lutas imensas, ó Deus, nessa igreja. Por lutas nos seus lares, ó Deus. De não verem mais forças nem sequer físicas para dar um passo, ó Deus, sequer. Restabeleça suas forças, sejam elas, ó Deus, espirituais, mentais, físicas. E acima de tudo, ó Deus, nos fortaleça como igreja do Senhor, em meio a este mundo mau, que odeia o Senhor. Que as nossas mentes estejam cativas em Cristo Jesus. Que venhamos a ser luz verdadeira, mas confiar, ó Deus, que no Senhor, na força do Senhor, no poder do Senhor criacional, no poder do Senhor restaurador de vida, nós podemos avançar, fortalecidos, combatendo o bom combate até o fim. Obrigado pelas lutas que nos forjam. Obrigado por toda sorte, ó Deus, de momentos que o Senhor nos
preparou e ainda há de nos preparar para nos forjar, porque são nesses momentos que nós declaramos que precisamos do Senhor, e são nesses momentos que o Senhor age, são nesses momentos que o Senhor nos fortalece. Seja Tu glorificado, ó Deus, que a Tua igreja cresça, resplandeça essa luz até a volta do nosso Mestre. É isso que nós pedimos e agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, queridos. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno Pai, que as consolações, o poder, a força do Santo Espírito de Deus, que habita em vós, estejam convosco, fortalecendo